Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana nós estamos voltando para a biblioteca da igreja. Não tem ninguém aqui, estamos sozinhos aqui, mas aos poucos nós estamos voltando a algo parecido com a normalidade. Então, essa semana nós estamos gravando aqui na biblioteca da igreja. Eu espero que tudo esteja bem com vocês, aonde quer que vocês estejam. E essa semana passada nós vimos o primeiro livro de Samuel. Essa semana nós vamos ver o segundo livro de Samuel. O primeiro livro conta a respeito de Samuel, é a transição entre a época dos juízes e o reino. Então nós vemos Samuel, que é um profeta, que é um líder, que é um juiz também, sendo transicionado para Saul, que foi o primeiro rei, e depois para Davi. O segundo livro de Samuel já conta mais a história de Davi. A história de Davi toma conta do segundo livro de Samuel. É um livro muito bonito. Nós não vamos ter tempo de parar em todas as histórias, são muitas histórias, mas nós vamos ver algumas histórias que são importantes, pelo menos para mim, são interessantes para compartilhar com você. O primeiro versículo que eu gostaria de compartilhar com você está logo no começo do livro, capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, 2 Samuel 2, 1. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Esse tipo de conversa, de diálogo, nós encontramos na vida de Davi. É muito interessante, porque várias vezes, quando a gente estuda, lê a vida de Davi, várias vezes, ele pergunta para o Senhor: eu devo fazer isso? Devo fazer aquilo? E Deus responde, e ele faz. Mesmo para ir para a guerra, aqui é simplesmente para mudar, para onde que ele vai? Já que a situação está melhorando para ele, para onde que ele deve ir? E Deus dá a resposta e ele vai para lá. Mas tem horas que é para guerra, tem horas que é para... Várias vezes e muitas vezes Deus dá até dicas de como é que ele vai guerrear. Faz isso, faz aquilo, não faz isso, não vai desse jeito. E é interessante esse relacionamento com o Senhor, porque nós temos que entender que Davi era um pastor, mas Davi era um guerreiro. Vamos pôr no popular, ele era um macho man, né? Ele era um cara que acostumado com violência, acostumado em matar pessoas. Ele não matou só Golias, ele matou muita gente. Então ele era uma pessoa extremamente violenta, brava, macho. Ele era o rei, né? Estava para assumir o reinado, né? E mesmo assim, ele pergunta para Deus o que ele deve fazer, como é que ele deve agir, onde é que ele deve ir. Isso é muito bonito, porque mostra o coração de Davi, né? Nós vimos na semana passada, né, que Deus estava procurando um homem segundo o seu coração, e Davi é este homem. E é bonita a história de Davi nesse sentido. Não é que ele pisou na bola, pisou, e a gente vai ver, né, que ele pisou na bola muitas vezes, e né, teve muito problema com família e relacionamentos, né? Mas o coração dele nesse sentido aqui é muito interessante, porque ele pergunta para o Senhor com sinceridade, no sentido de que o que o Senhor falar ele vai fazer, e ele fez. E a gente devia ter essa mesma atitude quando nós temos decisões a tomar na vida. Pergunte ao Senhor. Pergunte ao Senhor qual que é o melhor passo, qual que é o próximo passo para você, qual que é o melhor passo, qual que é o passo dele para você, o que ele quer, onde que ele quer que você vá, para onde que ele quer que você vire, para a direita, para a esquerda, continue em frente, pare, volte um pouquinho. É esse tipo de conselho do Senhor, que muitas vezes nós temos dificuldade de perguntar, e muitas vezes não é só de perguntar, não. Deus responde e a gente tem dificuldade de fazer. E Davi, com toda a sua pompa, ele era dono de si, ele achava, né, ele era rei, violento, guerreiro, mas mesmo assim ele estava disposto a perguntar, e quando ele recebia a direção de Deus, ele estava disposto a agir
de acordo com aquela direção. É algo muito bonito. Eu peço a Deus para que me dê esse tipo de coração, de atitude, e peço para que te dê também. Perguntar para Deus o que fazer, qual é o próximo passo, e quando Deus falar, você ter coragem e disposição de obedecer. Esse foi o nosso Pingo de Prosa de hoje, queridos. Deus te abençoe.